é que vocês estão? Estamos aqui para mais um programa Tema Livre Podcast com elas. Feliz demais, porque olhem esse banquete que foi preparado pra gente. E hoje eu tô com uma convidada sensacional que vocês pediram na caixinha de perguntas. Maravilhosa, psicóloga cognitiva comportamental, falei certo? Certíssimo. Bianca Amorim! Bia, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Eu tô muito feliz e encantada com esse espaço, Que bom. encantada com esse projeto. Eu tô muito feliz de estar participando. E eu mais ainda, porque você foi uma das pessoas que a galera colocou na caixinha de perguntas. Que bom. O pessoal quis que eu te convidasse, quis que eu te chamasse. Acho que você tem muita coisa pra acrescentar. E hoje, com a psicologia, a galera tem muitas dúvidas sobre muitas coisas. Porque a gente sabe que os problemas da mente, né, as coisas que as pessoas sentem, muitas vezes elas não expressam, né, por ser problemas mentais, por ser coisas, às vezes, difíceis de expressar. As pessoas têm muitas dúvidas. Então, a caixinha de perguntas, tivemos muitas perguntas. E primeiro, eu queria começar falando com você sobre a sua especialização, né, que é cognitiva comportamental. Então, explica pra gente o que se fundamenta, né, a sua especialização, como você trabalha, como é que você desenvolve o trabalho com as pessoas em relação à sua especialidade. Bacana, então. Fico feliz, né, que o pessoal tenha pedido aí para eu estar participando e estar justamente podendo contribuir com essas informações que realmente, assim, psicologia é um campo muito vasto, né? Então, muitas pessoas ainda não têm o esclarecimento acerca dos tratamentos, sobre a terapia cognitiva e as diversas terapias que a gente tem no ramo aí da psicologia. Mas hoje, a terapia cognitiva comportamental, ela é considerada uma das terapias que tem mais evidência científica para tratamento dos diversos transtornos. Então, assim, a gente já começa por aí que hoje, né, é uma terapia muito testada, pesquisada. Então, para tratamento de diversos transtornos, ela tem, como é que eu posso dizer assim, ela tem bastante eficácia. Então, o que a terapia ela trabalha? Qual é a premissa básica? A gente trabalha com a flexibilidade cognitiva, que são os nossos pensamentos, que têm o poder de influenciar nossas emoções e, consequentemente, os nossos comportamentos. Então, a gente trabalha com essa reestruturação de pensamentos que a gente tem sobre as situações que a gente passa, se a gente for parar para analisar, por exemplo. Toda situação que a gente vivencia, a gente tem um pensamento. Nós pensamos 24 horas. Até quando a gente está dormindo, a gente está pensando, porque sonho também é pensamento, né? Então, dessas 24 horas que a gente fica pensando, tem os pensamentos que a gente tem controle, né? Então, por exemplo, eu penso o que eu vou fazer aqui no meu final de semana, como também tem os pensamentos automáticos, que são os pensamentos que vêm na cabeça da gente sem a gente querer pensar ou parar para pensar. Uma pergunta em relação a esses pensamentos que a gente tem controle. Eu sempre tive dúvida, inclusive foram algumas das dúvidas que o pessoal teve. Joia. O pensamento, a gente pode controlar? A gente tem controle? Porque assim, às vezes a gente tá pensando uma coisa que a gente não queria estar pensando nessa coisa. E a gente tá pensando, mas aí a gente tá, não, eu não quero pensar nisso, mas eu tô pensando nisso. Como é que é essa questão do pensamento? Como é que a gente lida com essa questão do pensamento? O pensamento, a gente tem autocontrole do pensamento? A gente não tem? Como é que a gente consegue lidar com isso? Então, no caso dos pensamentos automáticos, a gente não tem um controle no sentido de evitar pensar. Tanto é que se eu disser a você assim, Leti, não pensa nisso, não tem como. É aí que pensa. É aí que a pessoa, se você falar pra mim, não pense nisso, eu vou pensar. Não é a mesma coisa quando a pessoa fala bem assim, ó, não passa a língua nesse dentinho, não, que... Aí a pessoa passa a língua no dentinho. Justamente. Então, vou fazer um teste rápido com você aqui. Certo. Vamos lá. Vou te dar o comando de você não pensar, não pense, né, Leti, em um carro branco. Não, pera, você... E aí, conseguiu? Não tem como. Véi! Não tem como. É instantâneo. Tenta aí, maestro. É muito difícil. Não tem como, na verdade, a gente evitar pensamentos. Mas tem como a gente controlar, que esse é o trabalho da terapia cognitiva. Tem como a gente controlar uma vez que esse pensamento já está na nossa cabeça. Porque aí agora a gente vai tentar reestruturar a forma que você pensa sobre uma situação. Vou dar algum exemplo aqui para isso ficar melhor, de compreensão. Vamos supor que eu tenha chegado aqui hoje cedo, tenha dado um bom dia ali para a recepcionista e ela não tenha me respondido. Aí, naquele momento, eu tive minha primeira interpretação. Nossa,
acho que ela tá com raiva de mim. Aquela minha interpretação já me gerou uma emoção, de um desânimo, um desconforto, já me gerou. E às vezes acaba o dia da pessoa. Isso, por causa exatamente. De uma pessoa que, aleatória, que você nem, pode ser que você nunca veja mais, já acabou o seu dia. Isso, exatamente. Ou ela não gostou de mim, né? Poderia ter essa interpretação também. E aí, isso já poderia afetar meu comportamento de eu ficar mais aqui na sala, evitar ir lá na frente, passar por ela. Então, assim, observa que eu interpretei a situação, que eu não tinha certeza sobre aquela realidade, se realmente ela gostou de mim ou não, se ela estava chateada comigo ou não, mas meu cérebro não tem como distinguir naquele momento se é verdade ou não, se é real ou não. Quem faz isso é a gente. A gente tem a capacidade que a gente chama de metacognição, que é pensar sobre o pensamento. Entendi. Entende? Então, assim, aí eu penso e faço a minha reflexão. É aí que entra a reestruturação cognitiva do pensamento. Aí eu paro e penso, não, peraí. Qual o motivo que ela teria para, de repente, ela não gostar de mim? Eu nunca fiz nada contra ela, a gente nunca teve nenhuma situação, né? Aí, quando eu começo a reestruturar meu pensamento, ali já me dá um alívio emocional. Eu já consigo ter um controle da minha emoção diante daquela situação que eu vivenciei. Então, deixa eu entender. Então, na verdade, quem cria a situação somos nós, né? Não, assim, a maneira com que eu cheguei, percebi, vi... Eu que interpretei isso, então quem criou a situação, talvez de desconforto ou de uma chateação, e quem me fez passar por essa chateação foi eu mesma. Foi você mesmo. Às vezes a pessoa tá num dia ruim. Exatamente. Às vezes ela tá com problema na família, às vezes ela tá passando mal e teve que trabalhar ali, então a gente não tem como saber o que passa pelo outro. Então é bem assim, a forma como que a gente controla aquela nossa reação. A gente pode pensar por dois lados, tipo, não, eu vou relevar porque eu não sei o que ela tá passando, ou não, tipo, ela é muito mal educada, tem raiva, o que eu fiz pra ela? Então eu acho que é basicamente o controle tá nisso, né? Tá, e você reestruturar teu pensamento. Não tem como você não pensar, você vai pensar. Mas aí, como eu disse, o pensamento ele tem uma grande influência nas tuas emoções. Pode não estar acontecendo nada ao meu redor, mas, por exemplo, se eu me lembrar de um episódio ruim que eu vivenciei ali, eu posso ficar triste, né? Se eu pensar sobre o futuro, então hoje cedo, vamos lá, eu acordei, vamos dizer que aí eu fiquei ansiosa, né? Pensando de como seria aqui hoje e tal, e aquilo ali, quer dizer, eu tava na minha casa, ainda não estava aqui, mas eu já tava ansiosa. Por conta dos meus pensamentos sobre a situação. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que o pessoal vai gostar de mim? Será que eu vou conseguir transmitir com sabedoria as informações que foram, né, me perguntadas? Então, isso já pode me causar uma ansiedade sem eu estar vivendo a situação, mas por conta dos meus pensamentos. Então, assim, não é a situação sozinha que vai gerar uma emoção em você. Às vezes você pensa, realmente, poxa, eu passei por situação ruim, por isso eu tô triste. Mas, na verdade, o que vai influenciar mais a intensidade das tuas emoções é ter um pensamento sobre a situação, que às vezes pode ser muito pior do que a própria situação. Um dia eu ouvi, eu não sei se você conhece, Thiago Brunet. Sim. Eu acho que ele é pastor, né? E eu sigo ele. Eu acho que ele fala coisas bem bacanas. E ele falou basicamente isso que você disse. Tem um vídeo dele que ele fala assim, que 86%, eu não sei dessa porcentagem se é isso mesmo, como é que é, ou se ele deu uma estimativa, mas dos nossos pensamentos, do que a gente pensa, são coisas ruins e a gente sofre por coisas que não aconteceram ainda. Ou seja, a gente acumula sofrimento de algo que a gente não sabe que vai acontecer. Isso. Então a gente sofre muitas vezes por nada. Mas já foi realizada uma pesquisa no qual detectaram que 90% das preocupações que a gente tem não se concretizam. Né? Gente, que coisa, o ser humano. E é tão interessante a gente começar a refletir sobre isso, porque pode ser que daí que venham os problemas de ansiedade, de depressão, a síndrome, né? Por coisas que não aconteceram. E pode ser que nunca vão acontecer. Isso, né? Exatamente. Então é daí que desenvolve esses problemas. Então, assim, você como psicóloga, como é que você interage em relação a isso? Você pede para as pessoas assim, não, vamos fazer um trabalho da gente fazer o domínio, ou você vai fazer uma yoga para acalmar, para tentar refletir melhor nas coisas. Qual é a instrução básica para a gente conseguir ter esse autocontrole? Né? Porque é muito difícil. É muito difícil. Parar para pensar assim, não, eu vou ter autocontrole nisso, é muito difícil. Então,
sua visão sobre isso? O que você acha assim, que é o interessante a ser feito em relação aos pensamentos? Então, aí nesse caso, a gente adentra as técnicas, né, de reestruturação de pensamento. Então, tem todo um protocolo, é um tratamento que a gente faz com esse paciente, né? Individual, né? De cada um, sabendo da história. Isso, cada um com suas situações. Então, a gente faz esse acolhimento, vê qual que é a demanda, a queixa. Então, aí a gente vai com as técnicas para trabalhar essa reestruturação do pensamento. A gente tem outras, como é que eu posso dizer, outras técnicas paralelas, né? Você falou do yoga e tal. Mas assim, a gente trabalha com o paciente uma respiração diafragmática, que é uma respiração que hoje também tem bastante evidência científica para controle de ansiedade, porque a gente consegue também ter um domínio, né, da nossa respiração, dos batimentos cardíacos, a gente consegue ali naquele momento meio que acalmar para a gente até pensar melhor sobre o que está causando aquela emoção na gente. É interessante você falar da respiração, Bia, porque já me falaram sobre isso, tipo assim, numa situação de descontrole ou de ansiedade, respira, que flui. Porque quando você respira, que você para ali rapidinho, além de você ter um tempo de pensar, você oxigena tudo, né? Então o pensamento ele sai, você dá tempo, não é aquela coisa ação e reação, tipo, bateu, levou, falei, entendeu? Dá tempo de você canalizar aquilo ali pra poder fazer a coisa certa. Então isso que você falou da respiração eu acho fantástico. Porque assim, foi como eu te disse, né? Acaba que teu pensamento ali, ele influencia tuas emoções, que influencia seu comportamento. Quando você disse aí, e aí de repente você tá ali sentindo aquele desconforto emocional você tem um comportamento. Geralmente esse comportamento não é o mais assertivo, não seria o mais adequado, porque você tá movido ali por uma emoção intensa que você tá sentindo. Então, até para você ter o controle desse comportamento, essa respiração, ela entra aí como imprescindível pra gente justamente controlar a intensidade daquelas emoções, e daí você consegue reestruturar teu pensamento para ver qual o melhor comportamento para resolver aquela situação. Gente, Bia é tão calma, ela é tão serena, até a voz dela dá paz. Ela fala assim, eu acho que o psicólogo tem que ter esse perfil da gente chegar porque eu sou bem agitada, amiga. A gente chegar de um dia, tipo, bem exaustivo, vou pra minha terapia, porque minha terapia é o meu momento. Então eu acho que essa serenidade que você traz, essa calma, essa plenitude, eu acho muito bacana, porque dessa forma passa pra gente uma calma, que às vezes é o que a gente precisa naquele momento, né? E Bia, gente, eu já vou falando as perguntas aqui, que já me vai vir na cabeça, porque quando o pessoal manda as perguntas, eu leio todas, e tem umas que tem na minha cabeça, eu falo assim, não, pô, isso é interessante, é minha dúvida também, aí eu já legal, já vai. Eu vi que muita gente falou sobre pensamentos catastróficos. Eu não sei muito a respeito, mas eu já ouvi falar. O que vem a ser pensamentos catastróficos? Ótimo. Pensamentos catastróficos são esse nomezão, né? Catastrófico. Dá uma impressão assim, tipo, eu faço isso, pensamento, eu penso nisso, como é que é isso? Ele está relacionado à catástrofe. Quando a gente lembra de catástrofe, a gente pensa em algo, né, muito grave, algo assim, nossa, é o fim do mundo, não é? Mais ou menos, assim, algo que realmente seja bastante intenso, de uma maneira negativa. E o pensamento catastrófico vai nessa linha. Sou eu começar a fazer previsões negativas acerca de um futuro. Sim. Então, assim, vou dar o exemplo da pandemia, que eu acho que é uma ótima situação para a gente trazer diversos exemplos aqui hoje. Então, quando iniciou a pandemia, a pandemia em si é uma situação ansiogênica, o que é isso? Uma situação que já gera ansiedade, naturalmente, não é? E ali no início, que a gente não sabia do que se tratava, como seria nosso futuro, a gente com a vida ali meio que ameaçada frente a um vírus que, né, até então não tinha uma vacina, não tinha nada, a gente não conhecia. Então, foi muito oportuno aquela situação para muitas pessoas terem pensamentos catastróficos. Mas e se eu pegar Covid? E se meu caso for grave? E se eu tiver que ser entubada? Sim. E se eu morrer? Isso são pensamentos catastróficos. Você tem uma previsão futura muito negativa, como se não houvesse alternativa, como se não houvesse solução. E diante disso, Bia, dá pra ter o autocontrole? Dá. Dá? Porque é muito... Eu sei que existem técnicas pra isso, mas com o pensar que talvez eu vou ter controle sobre esses tipos de pensamentos, que muitas vezes a gente acha que são pensamentos assim, que não tem como controlar... É bom, porque a gente dá até uma tranquilidade. Poxa, eu vou conseguir controlar aquilo ali. Porque diante do caos que a gente viveu, né? E muita gente passou uma situação terrível, é difícil você
tentar não pensar nisso, né? É bem difícil mesmo. Assim, é isso. Não é sobre o não pensar, mas é sobre o que você faz quando o seu pensamento já está na sua cabeça. Esse e se, toda vez que a gente pensa no e se, a gente está remetendo ao futuro. Falou futuro, falou ansiedade. E se eu penso sobre esse futuro de uma maneira muito negativa, mais ansiosa eu fico. Então, assim, para a gente conseguir ter um controle sobre isso, a gente precisa focar no nosso presente. Então, vamos supor que eu lá atrás estivesse com esses pensamentos catastróficos, eu teria que fazer o quê? Eu teria que focar no meu presente. Não, calma. Eu não tô com Covid, já para início de conversa, né? Vamos supor que eu não tivesse. Eu não tô com Covid, eu estou usando minha máscara, não estou aglomerando, estou usando meu álcool em gel, tomando todos os cuidados. Então, assim, eu não tenho por que direcionar o foco da minha atenção. Sim. Não é não pensar, mas o foco da minha atenção em uma situação futura que eu nem sei se vai acontecer ou não. Entendi. Por exemplo, eu não peguei Covid, graças a Deus. Mas assim, quer dizer, se eu tivesse com essa preocupação lá atrás, quer dizer, tem 2 anos de pandemia e não aconteceu. Eu não peguei Covid. Então, imagina o meu sofrimento lá atrás. Se eu tivesse tido todos esses pensamentos, eu ficaria extremamente ansiosa, poderia realmente dar crises, né? Diante de pensamentos sobre uma situação que eu não sabia se ia acontecer ou não. E a pandemia, Bia, ela teve, né? A gente fala assim, realmente tiveram sequelas do Covid, físicas, mas eu acho que as sequelas psicológicas, eu não sei se foram até pior, mas no meu ponto de vista, foi bem relevante, né? Então, o que você acha diante dessa situação, assim, o que mudou nas pessoas diante da pandemia? Que é aquela coisa que você fala, às vezes a pessoa, ela nem pegou Covid, ela não perdeu ninguém, ou ela não vivenciou aquilo de perto, mas ela adoeceu mentalmente, ela não sai de casa. Eu conheço gente, Bia, pra você ter uma noção, que não sai de casa por causa da pandemia, com isolamento, né? Aconteceu da gente se isolar, a gente não sair e tal. Até hoje, essa pessoa não sai de casa. Acho que ela faz terapia e tudo, então aconteceu alguma coisa ali nela que fez com que se saísse de casa ia morrer, ia adoecer, ia pra UTI, igual você falou. Então ficou essa coisa nas pessoas, né? Ficou. As sequelas são diversas, né? Ainda assim, a gente, como ainda nós estamos em pandemia, né? Assim, a gente não pode decretar que ela foi finalizada. A gente ainda está vivenciando, graças a Deus melhorou bastante e, né, tomara que continue melhorando. Mas, assim, a gente vai sentir isso mais na frente. Apesar de, obviamente, desde a pandemia ali, a gente, no caso de nós mesmos, psicólogos, a gente ter percebido que aumentou bastante a demanda, muitas pessoas buscaram, não só por conta da pandemia, mas às vezes assim, a pessoa já trazia questões emocionais e aí com a pandemia isso intensificou, então a pessoa foi movida ali a buscar uma terapia. Mas a gente ainda vai sentir o reflexo, por exemplo, o transtorno de estresse pós-trauma, né, que é um transtorno relacionado a isso, quando a gente passa por uma situação adversa, uma situação difícil, a gente pode, lá na frente, apresentar alguns sintomas referente àquela situação difícil que a pessoa viveu. Então, assim, se a gente for... Vou dar só um exemplo aqui da pandemia, um fato que eu posso pegar. Para quem perdeu entes queridos, foi muito difícil. Por quê? A gente é acostumado, a nossa cultura, a vivenciar o luto, a ter um velório, a ter um enterro. E na pandemia isso não existiu, não teve. Você imagina quantos familiares aí que foram, né, tiveram que serem hospitalizados, aí a família ficou de longe, você tem um contato, você tem uma proximidade, você dá uma assistência, aí a pessoa infelizmente veio a óbito e aí não pôde fazer um velório, caixão fechado, ninguém pôde ter esses últimos, como é que eu posso dizer assim, esses últimos momentos, né, com o ente querido, e a pessoa foi enterrada ali, enfim. Então, até pra pessoa na UTI, ficou sozinha, né? Então, sim, muito difícil. Então, assim, isso vai refletir mais tarde, sabe? Nessas pessoas. Então, talvez as consequências ainda estão por vir ainda. Sim. Entendi. E uma coisa importante que eu acho também é em relação às crianças, né? Eu atendo muita criança. Eu vivencio muito esse trabalho de criança. E às vezes a gente acha que por serem crianças, por não entenderem, elas não vivenciam, elas não têm noção do que acontece. Como muita coisa mudou, as crianças elas não foram para escolas, ficaram em casa. O que eu percebi no meu consultório foi que os casos de bruxismo aumentaram muito.
E o bruxismo está totalmente relacionada com problemas emocionais. Então, até para as crianças, né, Bia? Foi um impacto muito grande, né? Com certeza. Assim, meu público, eu não atendo público infantil, né? Mas, assim, atendo adultos, adolescentes e adultos que têm filhos, que têm crianças em casa. E a gente vê a repercussão, né? Mental mesmo, emocional, ali nas crianças, porque foram privadas de tudo. Porque, assim, a gente, enquanto adulta, a gente ainda trabalhava, né? Ia pro mercado, uma coisa ou outra, farmácia e tal. Mas a criança não, ela ficou privada desse convívio, de estar com os coleguinhas, né? Exatamente. De não estar ali na escola, de não ir em um parquinho. Então, pense em crianças que moram em apartamentos ali fechados. Então, foi muito difícil realmente para o público, para todos os públicos, mas assim, a questão da infância e o que pesou foi esse isolamento, assim, de a criança não ter contato com outras crianças, que é tão importante para o desenvolvimento delas. E quando você falou do bruxismo, é isso mesmo, porque mente e corpo não se separa. Não se separa. E quando a manifestação psicológica tá passando de uma forma física, queda de cabelo, espinha, bruxismo, é sinal de alerta. Poxa, peraí, até quanto o meu psicológico tá interferindo no meu... Isso. Porque a gente sabe também que tem ansiedade que ela é... Não sei se a palavra é saudável, mas existe ansiedade boa, né? Que tô ansiosa por isso, eu vou me preparar. Por exemplo, vou receber Bia no podcast. Então, tô ansiosa, mas a minha ansiedade é fazer eu preparar, deixar tudo bonitinho, arrumar a conversa, ver como é que eu vou perguntar, ver minha fala e tudo. Então, esse tipo de ansiedade é uma ansiedade favorável. Então, ansiedade de tudo não é ruim, porque muitas vezes a pessoa acha que a ansiedade é aquela coisa, né? É verdade. Não, todas as emoções, elas têm uma função, e a ansiedade, ela realmente nos prepara para o enfrentamento de situações futuras. Então, se, por exemplo, hoje eu tive esse podcast para participar, no dia anterior, no caso ontem, vamos supor que eu tenha ficado ansiosa, é uma ansiedade normal, considerada normal, e aí essa ansiedade é que me prepara para o enfrentamento da situação, no caso que seria hoje. Então, aí eu já penso na roupa que eu vou vestir, né? Já dou uma pesquisada ali do que eu vou falar, já programo meu despertador para tocar no horário certinho. Então, esse movimento todo é a ansiedade que faz com que eu tenha como preparação para o evento futuro. Aí a ansiedade, ela se torna prejudicial a partir do momento que a gente começa a sentir esse desconforto da ansiedade de maneira intensa, no qual nos atrapalha ao invés de ajudar. Sim. Entendeu? Eu poderia não dormir direito, eu poderia não conseguir pensar na roupa que eu viria, sabe? Ficar sem comer. Entendi. E geralmente é causado também por conta dos pensamentos que eu acabei de falar, né? Tudo tá interligado. Tudo tá interligado. Então, se eu começasse a ter pensamentos ruins em relação a hoje, do que poderia acontecer, de me dar um branco, de repente as pessoas não gostarem de mim, eu ficaria com uma ansiedade muito mais intensa, o que me prejudicaria. E te atrapalharia aqui. Então, pra gente entender, a ansiedade a partir do momento, até para as pessoas ficarem alertas, gente, porque, tipo assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a ansiedade hoje é um problema que tá acometendo diversas famílias e não tem idade, é criança, é adolescente, é adulto, né, são idosos, então todo mundo passa por isso. Então o que Bia tá falando é que quando a ansiedade deixa de ser uma coisa benéfica e começa a te atrapalhar na sua vida, na sua rotina, né, aí já tem que ligar um sinalzinho de alerta e falar, eu preciso de ajuda. Porque quanto mais tempo passa, né, Bia, pior fica e pior ter o controle. E o psicólogo justamente tem essa função, né, de trabalhar em cima disso. Porque é um pouco polêmico falar sobre isso, porque eu já vi muita gente falar assim, eu não preciso de psicólogo, não. Eu sou ótima. Eu não tenho problema mental, não. E eu não sei se eu estou certa, mas na minha opinião, todo mundo tem que passar por um psicólogo. Você não sabe dos meus medos, das minhas inseguranças, do que eu passo, da minha vida. Assim, se eu não chegar pra você e me abrir pra você. Então, cada um tem seus medos, suas inseguranças, suas incertezas. Então, na minha concepção, eu acho válido todo mundo procurar, porque eu acho que nossa mente seria muito melhor, nossa mente trabalharia melhor se a gente conseguisse resolver até os pequenos problemas que a gente acha que é tão grande, mas não são problemas grandes. É pequenininho não, Letícia, isso aqui você pode resolver dessa forma, né?
Infelizmente, sobre a saúde mental, por mais que tenha melhorado bastante, mas o preconceito ainda existe, né? Então a gente vê justamente numa fala dessa, quando a gente diz que alguém precisa de psicólogo. Você já ouviu falar isso várias vezes? Oh, meu Deus. Até dos meus próprios pacientes. É mesmo? Que chegam e falam, ai, Bianca, eu relutei tanto pra vir. Sério? Meu Deus, você vai me desculpar, mas olha, pra mim, não era caso de psicóloga. Eu falei, não, e tipo assim, tem aquela coisa, não era caso de psicólogo. Então as pessoas idealizam assim, caso de psicólogo, como se fosse assim. É algo muito grave, Tô saindo na rua e gritando, é caso de psicólogo, sendo que não é, né? Não, de forma nenhuma. Então, assim, a gente faz, na psicologia a gente chama de psicoeducação, né? Que é justamente a gente passar a orientação, informação a respeito do trabalho do psicólogo, a respeito do uso de medicamento, que tem muita gente que tem também receio, né? Medicamento do cunho aí psiquiátrico, então as pessoas ficam com muito medo de ficarem dopadas, de atrapalharem elas no dia a dia. Então a gente psicoeduca, né, o paciente a respeito disso, falando da importância, sim, a partir do momento que você percebe que, porque assim, pra gente, enquanto psicólogo, não é nem que todo mundo precisa de psicólogo, por conta que tem muita gente que a gente considera que é autoeficaz, que é o que? Uma pessoa que realmente, tem muita gente que consegue se trabalhar, consegue manejar suas emoções, seus pensamentos, mesmo sem terapia. Então, o que é muito difícil. O que é muito difícil. Parabéns para essas pessoas. Deixa eu logo parabenizar quem são para... Realmente, é muito difícil no mundo de hoje, que não contribui muito, né? Mas tem. Mas, então, assim, a gente orienta, né, o paciente da importância, sim, do tratamento a partir do momento que você percebe que você não dá conta sozinho de suas questões. E é muito importante admitir isso. Admitir isso, sim. Não posso sozinho, pronto, preciso de ajuda. E o profissional tá aí pra isso. Não tem que ter vergonha não. de chegar e falar, gente, eu não consigo, preciso de uma orientação, preciso de um profissional. Já me procuraram por exemplo, ai, Bianca, você... na época que antes era, hoje, né, presencial online, mas assim, na época que era mais presencial, já me procuraram e pediram para eu atender em um horário no qual não tivesse ninguém na recepção, para ninguém ver que a pessoa veio para fazer o tratamento psicológico. Então, assim, você vê o quanto que... E você atendeu? Não, eu atendi no horário que era habitual, né? Infelizmente, eu não tinha como atender outro horário. Mas, assim, trabalhei isso com o paciente, né? Para que ele se sentisse mais confortável, estar ali em tratamento, para ele mesmo e para ele lidar... Sentir que é normal, né? Não, sentir que é normal e para ele lidar com o olhar do outro. Sim. Gente, nosso papo está maravilhoso, divertidíssimo. Eu vou só dar uma pausa, Bia, para mostrar o que a nega Vó Filó preparou para vocês. Tá? A gente vai postar esses vídeos perto da Páscoa para mostrar pro pessoal. Gente, que lindo. Tá pegando, maestro, essa beleza aqui para você que quer arrumar sua mesa da Páscoa. Olha só, essas tortas doces maravilhosas da nega Vó Filó, linda, arrasando pra vocês. E deixa eu mostrar aqui também a Chili Beans. Tá mandando pra gente alguns óculos. Mostrar pra vocês só alguns aqui, pra vocês ficarem com vontade. Óculos de sol, linha nova que chegou pra eles. E esse aqui, Bia, eu acho massa, porque às vezes a pessoa, ela tem grau e quer usar óculos escuros, aí não dá. Aí ele é bem fácil de tirar, você coloca a lente. Você usa óculos de grau. Eu adoro óculos de grau. Gente. E você usa? Eu gosto. Eu sou a louca do óculos de grau. Aí você coloca aqui, Bia, ó. Encaixa. E óculos escuros. Lindo. Lindo esse. Né? Perfeito. Gente, então. Deixa eu mostrar meu look aqui, Bia. Rapidinho. Sim, porque ele tá babado, não tá? Tá lindíssima. Rapidinho aqui. Todo programa a gente levanta pra mostrar esse look da Virtual. Que eles arrasaram. Uau. Mostra aí, maestro. Virtual Modas. Rose Munique, nesse cabelo perfeito. E a sandália, maestro, dá uma pausa nessa sandália aí, que tem que focar, mas você sabe como está linda. E o relógio da Chili Beans também, né? Nossos parceiros, super amigos. E tem presentinho pra você daqui a pouco. Que bom, hein? Pessoal, eles capricharam. Então deixa eu só falar aqui pra vocês dos nossos patrocinadores, gente. Silvana Calçados na sandália, linda e maravilhosa. Virtual Modas, Paloma da maquiagem, Rose Munique, Doce Senhorita, que vai presentear você daqui a pouco, Nega Vó Filó, que proporcionou esse banquete, e daqui a pouco vai te presenciar também. Chili Beans, gente, com esses óculos maravilhosos, super lançamentos da Chili Beans. Nalvinha do Salão, que também vai presentear você hoje, e a 97 News.
Então, eu tô muito feliz. Quantos parceiros, porque quando a gente iniciou o projeto, a gente não esperava, né, dessa repercussão. E graças a Deus a gente pode contar com vários parceiros para isso aqui acontecer. Sim. Porque a finalidade, né, o intuito desse programa é fazer com que a informação chegue para as pessoas, né? Porque às vezes a gente não está habituado a escutar pessoas que a gente pode ter acesso, por exemplo. É verdade. Às vezes eu já ouvi, igual eu te falei, Thiago Brunet, que é uma pessoa que eu sigo, que eu adoro, falando de ansiedade, mas eu não tenho acesso a ele. Então tá, eu quero entender mais sobre isso. O que eu faço? Eu não tenho. Mas você passando isso de uma forma que, como para as pessoas entenderem e as pessoas terem acesso para você é muito bom. Então, Bia, o nosso propósito é enaltecer os grandes profissionais que nós temos aqui e passar essa informação desses profissionais para as pessoas. Né? Então eu fico muito feliz de você estar aqui. Já tô adorando, tem ainda muita coisa pra te perguntar. Não tá acabando não. Só dei uma paradinha aqui. Se quiser comer, fique à vontade. Obrigada, vou provar sim. Prove tudo, que tá uma delícia. Bia, outra coisa que eu queria conversar com você, bastante importante, que é sobre depressão e ansiedade. Que recorde de perguntas. Perguntas, né? Imagina. Como saber se estou com depressão? Quando devo dar o primeiro passo para iniciar o tratamento? Já tô falando as perguntas aqui, porque a gente estuda tudo, já tô passando. Quando dar o primeiro passo para iniciar um tratamento? Quando saber que preciso me consultar? Então, assim, as pessoas... o que eu percebo lendo essas diversas perguntas é que as pessoas, por mais que nós temos a globalização aí com tudo, com informação, as pessoas ainda carecem de informações sobre isso. É verdade. Eu não sei se a forma com que é passada chega nas pessoas de uma forma com que elas se sintam acolhidas e entendam o processo, né? Mas como é que é isso? Como entender isso? Como diagnosticar isso? Como dar o primeiro passo para mudar isso? Perfeito. Bia, licença aqui que eu vou comer. Pode Você vai comer, falando aqui, eu vou comer porque eu tô com fome, vou pegar Pode aqui, gente. comer. Tá uma delícia. Então, é sempre importante ser debatido, como você falou, assim, por mais que seja um tema que está sempre aí, né, que a gente pode ler, tem acesso às informações, mas eu acho importante ser sempre debatido e que um profissional fale com mais propriedade sobre, né? Mas então, para a gente avaliar uma depressão, é claro que o diagnóstico ele é feito pelos profissionais, tanto psicólogo quanto psiquiatra, mas a pessoa ela pode identificar, a partir do momento que passou 2 semanas, ela tá ali com o humor mais para baixo, frequente, né, constante, mais para baixo, no qual a pessoa pode sentir ali um desânimo muito grande para realizar as atividades que antigamente a pessoa tinha um certo prazer em fazer, interesse em fazer, então assim ela já fica bem desanimada, indisposta para realizar essas atividades, falta de prazer mesmo, ela não sente mais prazer na rotina, no que ela fazia, no que ela gostava, às vezes pode ser que tenha choro constante, frequência de pensamentos negativos, porque tudo que seu humor, as suas emoções, elas também influenciam os teus pensamentos. Então, se seu humor está mais deprimido, isso vai fazer com que você tenha mais pensamentos negativos. Então, se a pessoa observar ali que ela está com mais pensamentos negativos, alterou o apetite, alterou o sono, mais de 2 semanas sem um motivo aparente, então é a hora da gente investigar, a hora de procurar um profissional. E assim, outra pergunta também que o pessoal faz bastante. Precisa de um motivo especificamente para surgir um problema de depressão? Ou acontece de uma forma assim que às vezes a pessoa nem tá vendo o que tá acontecendo, mas tá sentindo. E existe também essa diferença, né, de tristeza e depressão. Ah, sim, claro, com certeza. Então explica pra gente isso aí, porque isso aí já são dúvidas do pessoal. Então, é bem importante falar sobre isso, porque os próprios pacientes que me procuram vêm com isso, né, vêm com essas questões, mas Bianca, eu não consigo entender, porque assim, eu era uma pessoa tão ativa, eu tinha uma vida assim, super... como é que eu posso dizer, de trabalho, de cuidar de casa, de família, de filhos, e de repente me vi nessa situação, não sei porquê, aí tem a sensação de que é fraco, que é fraqueza, aquilo ali. Mas então, a depressão, a causa dela é multifatorial, não existe uma única causa para a depressão, sabe? Porque eu passei por um episódio difícil na minha vida e por isso eu desencadeei uma depressão. Não, porque senão todo mundo que passasse pelo mesmo evento também desencadearia depressão. Então, assim, ela é multifatorial, inclusive causas orgânicas, né, do próprio funcionamento do indivíduo. Então, assim, por isso que eu informo isso ao paciente, para ele ficar até
tentar reestruturar os pensamentos dele de que não é uma fraqueza, não é ser fraco, sabe? E é interessante até a gente fazer um paralelo em relação, assim, eu costumo questionar o paciente, vem cá, quando a pessoa descobre ali que ela tá com diabetes, naquele momento você olha pra ela e fala assim, nossa, como fulano é fraco, fulano desenvolveu uma diabetes. Você pensa isso? Sobre uma pessoa que desenvolve diabetes, câncer, sim. Hipertensão, você pensa isso? E por que com depressão pensa, sabe? É o estigma. Eu acho que existe isso mesmo, Bia, que você falou, que quando é uma coisa assim, invisível, porque a depressão a gente não vê a depressão em si. Igual, por exemplo, eu tenho um problema cardíaco, problema no coração, eu tenho uma diabetes, como você falou, a depressão, ela vê. Por que você não sai? Levanta, sai. Não é simples assim, né, Bia? Não é, porque assim, não se trata, como até você colocou aí, não se trata de uma tristeza, que a gente sente uma tristeza normal. Então vamos supor que eu fui demitida de um emprego, ou eu terminei um relacionamento, um casamento, enfim, passei por eventos difíceis. Eu vou ficar triste? Vou ficar abalada, vou ficar de cama 1, 2 dias, mas a gente ainda tem uma forçazinha pra gente levantar, pra gente dar continuidade, sabe? No caso da depressão, não. Porque tudo que seu humor deprime, tudo cai, sabe? Tudo cai. Então, assim, não adianta a gente falar com a pessoa que, não, faça uma força, sabe? Levanta, sei lá, vai arrumar a casa. Não adianta, porque é tratamento. A gente está falando de um transtorno mental relacionado ao humor, né? Porque no caso é o humor que deprime, que precisa de tratamento, que é medicamento e terapia. Hoje você vai perguntar qual é o tratamento, qual o melhor tratamento para os transtornos mentais? É terapia e medicamento. São os dois juntos, nenhum sozinho, nem o outro sozinho. São os dois. Então, por isso que, assim, tem esse estigma da depressão, que é justamente porque a pessoa, né, ali, por ela não conseguir fazer as atividades de antes, da pessoa ter, mas você está sendo fraca, você está se entregando para a doença. E aí a pessoa se sente mais fracassada ainda. Porque ela não consegue mesmo. Mas ela não consegue não por ela, mas por conta do transtorno. E aí que fica mais difícil de sair, né? Porque ela começa a entrar nesse quadro depressivo, que ela não consegue sair do problema. Aí talvez as pessoas não tenham essa compreensão, né? Então a pessoa fica cada vez mais indo. Então, o que às vezes eu gostaria de falar são para as pessoas que conhecem alguém ou que convivem com alguém que tem esse problema. Que o certo, como o Bia falou, é tentar ajudar no sentido de procurar um profissional. Um profissional, a ajuda é essa. A primeira coisa que deve ser feita é buscar um profissional. E admitir, reconhecer. Uma coisa interessante, Bia, que eu vejo na psicologia, que vocês não podem atender familiares, né? Porque tem a questão do envolvimento. Você tratar de uma pessoa da sua família é como se você fosse agir de um lado emocional e não um lado da razão, e aí você acaba se envolvendo com isso, por isso que não pode atender familiar? Na verdade, assim, no Código de Ética não está totalmente exposto, olha, você não pode atender um familiar. Não, fica a critério do profissional, de ver como que é esse laço, esse vínculo, para não prejudicar no atendimento. Sim. Eu, Bianca, prefiro não atender. Amigos, próximos, familiares. Por quê? Porque é muito difícil a gente manter uma neutralidade. Entendi. Sabe? Porque, assim, eu já te conheço, sei da tua família, sei das questões. Então, para eu manter essa neutralidade, é muito difícil. Sem querer, pode ser que eu me direcione, envolva e direcione você a alguma coisa. Nesse caso da depressão mesmo, às vezes, assim, você tá vendo a pessoa, você pode agir pelo coração ali e não colocar a razão em prática. E psicologia, é sempre bom a gente frisar isso, que psicologia, ela é uma ciência, sabe? Às vezes as pessoas dizem, você vai pra psicólogo, o psicólogo vai dar conselho e tal. É melhor você ir procurar um amigo e tal. Gente, não, psicologia é uma ciência, sabe? Ela trata justamente desses eventos psicológicos. Então a gente tem todo técnica, tem todo um protocolo pra gente fazer esse tratamento, sabe? Como um médico, como um dentista, como qualquer profissional da área de saúde. Entendi. Então, é bom eu reforçar isso, porque as pessoas têm uma ideia que, eu vou sentar lá no psicólogo e vou bater papo e vai me aconselhar. Jamais. E já ouvi também assim, eu vou me abrir pra um estranho.
eu vou falar da minha vida pra uma pessoa estranha? Tipo assim, tem essas tem. coisas. Só que as pessoas têm que entender que você não tá ali como uma amiga. Não. Você não tá ali como... Você tá ali como uma profissional, como se fosse um problema de diabetes que você procuraria um médico, como se fosse um dentista que você procuraria pra resolver um problema nos dentes, né? Então, é muito assim, tirar essa visão de que você vai se encontrar com um amigo. Exatamente, não é isso. Não, jamais. Amizade não, ali é um profissional e a gente deixa bem claro. É claro que assim, a gente tem um vínculo com o paciente, a gente cria um vínculo. Cria ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, isso não tem como. Mas assim, pra transformar em amizade, não, sabe? Não tem como. Então assim, a gente deixa claro esse limite. Olha, eu sou tua profissional, tô aqui, né? Tô fazendo o acolhimento em relação às suas queixas, tô tratando essas queixas, mas assim, não é amizade. E também não pode atender a pessoa da mesma família, né? Que tá vivenciando o não mesmo é quadro. Indicado também. Não é não é indicado, que né? não pode, né? Mas assim, não é indicado porque, assim, pode acontecer uma interferência. Diferentes, né? Que influenciam ali. Aí, por exemplo, eu atendo você e tua mãe. É bem complicado, porque você vai trazer questões da tua mãe e tua mãe vai trazer questões com pontos de vista totalmente diferentes. Então, para o profissional, pelo menos para mim, eu acho difícil manejar. Bia, então assim, pra finalizar, a gente queria saber um pouquinho da sua vida pessoal. Fique à vontade. Sei que você tá nas redes sociais, né, no Instagram, divulgando o seu trabalho. É muito interessante que você relata muitas coisas no seu Instagram, passa conteúdo. E assim, como é Bia na vida pessoal? Tipo, as coisas que você... Eu sempre quis perguntar isso pro psicólogo. Chegou no meu momento, eu falei, eu não posso passar essa entrevista sem perguntar isso. Você, diante de tudo que você aprendeu, estudou, sua formação, que você, psicóloga, Bianca, consegue colocar isso em prática na sua vida pessoal? Dá pra conseguir? Sim. Olha, tenho minha personalidade, que assim, muitas coisas, traços da minha personalidade que contribuem muito para minha rotina fluir, né, para meu bem-estar. Já fiz terapia há muito tempo, hoje eu não faço mais, porque eu já recebi alta, mas fiz terapia há muito tempo, então consegui trabalhar ali minhas inseguranças. Você faz terapia hoje? Hoje não, mas já fiz bastante tempo. Fiz desde quando eu comecei a faculdade de psicologia, né? Com 17 anos, a gente tinha um serviço lá de psicologia, então eu aproveitei. E fiz durante o período da minha vida, hoje eu tô de alta. Então, assim, eu consigo trabalhar muitas coisas em mim. Um dos objetivos da terapia cognitiva comportamental é fazer do paciente seu próprio psicólogo. Sim. Então, ali, a gente deixa o paciente munido, no caso. Eu fiquei munida também, né? Além, obviamente, de todo o meu conhecimento, mas no processo terapêutico eu fiquei munida de todos os instrumentos para justamente lidar com medos, inseguranças, receios, com ansiedade, sabe? Com os eventos ruins que acontecem na minha vida, problemas, né? De ser mais resolutiva. Então, realmente, isso me dá um aporte muito grande. Eu consigo colocar muita coisa em prática, mas como uma boa ser humana, né? Eu oscilo, tenho meus altos e baixos. Muito natural isso aí. Porque às vezes a gente tem essa ideia de como o psicólogo sabe tudo sobre reações, né, e tal, que vai ter esse controle, mas a gente não pode esquecer que o psicólogo é ser humano, gente. Uma hora vai dar uma surtadinha, né? Uma surtadinha normal, a gente tem que às vezes dar uma surtadinha pra manter o equilíbrio depois, porque o equilíbrio é tudo. Bia, que delícia, Bia, adorei. Eu que adorei. A conversa passou rápido que eu nem vi. E agora, eu queria te presentear. A Vó Filó Nossa, tá presenteando. Gente, Páscoa aí, ó. Olha que lindo, vem na caixinha. Perfeito. Toda linda. Então a Vó Filó tá presenteando. Muito obrigada. Obrigada, Leti. Obrigada, Vó Filó. Eu amo chocolate, eu amo a Páscoa. E assim, muito lindo esse ovo. Caramba. Gostou? Lindo, lindo. E a Doce Senhorita. Olha, gente, mais tá presentes. mandando um mimozinho pra você também. Que lindo. Né, muito obrigada, Doce Senhorita. Olha, acessórios. Estou curiosa já. Depois você vai dar uma olhada nos acessórios. Fico muito feliz. Abre aí pra gente. Pode abrir? Já pode abrir. Eu gosto de abrir na hora, mas abre na hora aí, porque já mostra pro pessoal. Já faz a propaganda. Já mostra. Vamos ver. Uai. Uma correntinha, amiga. Eu não sei o nome das coisas, mas é só a corrente. Gente, que lindo. Bem mimoso. Lindo. Um coraçãozinho. Combina até com essa blusinha sua aí. Combina. Muito mimoso. Amei. Muito lindo. Deixa eu ver aqui o brinquinho.
E aí, amiga, você vai abrir antes da Páscoa? Eu acho sim, claro. Não tem isso não, né? Olha que lindo. Muito obrigada, doce senhorita. Eu vou usar com toda certeza. E meu estilo, assim, bem delicado. Elas escolheram pensando justamente em você. Bom. Então é isso, meu povo. Come um pãozinho de queijo, que é maravilhoso. Queria encerrar essa entrevista maravilhosa dizendo a Bia que eu tô bastante feliz. Acho que esclareceu bastante as dúvidas das pessoas. Acho que foi bem... A gente conseguiu passar de uma forma bem leve, bem descontraída, bem legal. Acho que o pessoal vai gostar muito dessa entrevista. Obrigada, Bia, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, né, por estar aqui com a gente, passando esse conteúdo tão agradável, essa manhã tão maravilhosa. E eu só tenho a te agradecer, né, pela credibilidade do nosso programa, por estar aqui, né, porque a gente chama, profissionais sérios, profissionais que já estão no mercado, profissionais que a gente sabe que vão agregar, pessoas que têm credibilidade na nossa cidade. E é uma honra ter profissionais como você aqui, e eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada, Leste. Eu que estou super feliz aqui por esse momento, de estar aqui divulgando essas informações que são tão importantes. Inclusive, quem quiser tirar dúvidas, que ainda ficou aí com qualquer informação a desejar, pode mandar para vocês me encaminham, pode ir no meu Instagram, enfim, fiquem à vontade. Estou muito feliz de ter participado, Leste. Sucesso no seu projeto, achei assim fantástico a ideia e que traga mais profissionais aqui pra gente, né, ter todas essas informações. Nossa primeira psicóloga aqui, muito legal. Porque agora, gente, nosso momento de comer um pouquinho, né, Bia? Com certeza, e vamos encerrar aqui comendo, nos deliciando com essas delícias da Vó Filó. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Chegamos mais uma entrevista aqui no Tema Livre de Podcast com elas. Obrigada, pessoal!